A gente tem isso tudo, a gente tem dois tipos de paciente, é o paciente cirrótico e o paciente Muito não bem. cirrótico. Eu acho que é uma discussão bem interessante. É comum você ter pacientes vírus B, em que ele apresenta o carcinoma hepatocelular sem passar pela cirrose, ou seja, um percentual de 15, 20% dos pacientes podem ter o vírus B e ter carcinoma hepatocelular sem ter cirrose, mas a maioria dos pacientes, incluindo o vírus B e o vírus C, eles passam pela fase de cirrose para ter o carcinoma hepatocelular. Uma das discussões, vários detalhes entram na discussão do carcinoma hepatocelular. Um deles é o tamanho, ou seja, para você fazer o transplante tem que ser aquele tamanho que a gente falou de 5 centímetros, um 5 centímetros, outro ou 3 menor do que 3. Tem o status do paciente, que a gente utiliza um critério chamado MELD, é o mais utilizado. Tem que ver o status dele, se ele aguenta uma cirurgia maior de grande porte, o quanto vai ficar de fígado na cirurgia para o caso da ressecção, e aí você filtra o paciente e leva para o critério que a gente chama critério de Barcelona, é o mais utilizado, apesar de ter uma ou outra falha pontual, mas é o mais utilizado. Se a gente começar a imaginar um paciente com carcinoma hepatocelular, ele tem os dois primeiros procedimentos, o transplante hepático e a hepatectomia, são os de indicação primária, porque eles têm intenção curativa. Com uma diferença, o carcinoma hepatocelular é restrito àqueles pacientes que têm um tumor só, e o paciente que vai fazer a hepatectomia, ele tem que ter uma pontuação no MELD menor ou igual a 9, ou seja, o status da função hepática ele tem que estar preservada. Então você não pode ter um paciente muito doente. Ele tem que ser um CHARD A com MELD menor ou igual a 9. Para o paciente que vai fazer a hepatectomia, você não pode deixar menos do que 40% do fígado. O paciente vai fazer insuficiência hepática. Então, ele tem um tumor grande, ele não é cirrótico, dá para fazer e te deixar 25, 30% do fígado. Mas se o paciente é cirrótico e tem um tumor grande que não dá para transplantar, esse paciente pode ir para a hepatectomia desde que você deixe pelo menos 40% do fígado. Porque a diferença, por exemplo, do transplante hepático, o doutor Leandro acabou de falar agora, a gente começa o transplante no paciente cirrótico, com acite, com mel de alto, com tudo, a metade da cirurgia é um desastre, porque ele tem alteração de coagulação, tem tudo. Na outra metade, depois que você põe o fígado, é um outro paciente, ele começa a coagular, o fígado começa a ficar bonitinho, não tem mais aquele sangramento, então começa a produzir bile, ele melhora a diurese no intraoperatório, ou seja, de imediato ele começa a melhorar. Na hepatectomia, do começo ao fim, é uma cirurgia desastrosa, realmente tem que ter muito cuidado, porque ele pode ter intercorrência, porque ele não melhorou a função hepática nesse intervalo. Daí, as outras três mais comuns, apesar de existirem mais de 20 condutas, as outras três mais comuns são a quimioembolização, que pode ser utilizada para trazer o paciente para o transplante. A quimioembolização arterial, é utilizado uma droga, a doxorubicina. Tem a ablação por radiofrequência, que era a mais utilizada, agora o microwave está sendo utilizado, micro-ondas, é mais caro realmente. Eu vi isso lá na Nova Zelândia, eles começaram a fazer em 2018, 2019. E a gente tem a quimioterapia que mudou, o que antes se utilizava o sorafenib, hoje se usa o atezolizumab mais o bevacizumab, que é o tratamento de eleição para esses pacientes. Então, a gente tem uma série de condições para tratar o paciente com carcinoma hepatocelular, e aí você vai avaliar passo a passo qual é o melhor para aquele paciente.